estar aqui. Gente, bom, afastada, né? Quem vem acompanhando aqui nas redes sociais, vocês sabem o motivo porque eu estava afastada. Só que, como uma eterna estudante, uma eterna buscadora de respostas, e como cada informação que vem, cada nova resposta que vem, é algo muito importante para aquele momento, mas que com o passar do tempo deixa de ter tanta importância e acaba caindo no esquecimento. Então, por isso que eu gosto de compartilhar, porque assim como foi importante para mim, pode ser importante para vocês também. E eu e algumas terapeutas, né, da minha relação de amizades, a gente tem conversado sobre isso, né, sobre o quanto a gente está cansada de essa enxurrada de informações que tem gente postando nas redes sociais, quantas informações a gente absorveu e achou que, uau, era o máximo e que fez sentido para aquele momento, e depois, quando a gente aplicou, acabou percebendo que não fazia sentido nenhum, e tá tudo certo, porque isso faz parte realmente do nosso despertar, da nossa evolução, e cada informação que chega, que toca a nossa mente e o nosso coração, é importante que a gente coloque ela em prática, porque acaba ampliando o nosso entendimento e a nossa compreensão sobre aquilo. Então, eu tenho uma amiga que eu faço parte do grupo de WhatsApp dela, e ontem ela andou postando alguns áudios falando sobre a criança interior, né? As dores que a gente traz desde a época de útero, ou desde ancestralidades. E eu agora, com essa questão, né, do tratamento do câncer de mama, que não teve nas minhas avós, não teve nas minhas tias, não teve na minha mãe, não teve nas minhas irmãs, e de repente aparece um câncer de mama. Então, que não é hereditário e que dentro do que a ciência prega como toda mulher que amamenta diminui o risco de câncer de mama, as mulheres que não tomam anticoncepcional diminui o risco de câncer de mama, enfim, um monte de informações que de repente, cientificamente comprovado, é verdadeiro e que eu não me encaixei dentro desse estudo científico, né? Não tem isso que reclamação não, tá? São observações que, claro, que eu como estudante de comportamento, estudante de energias, óbvio que eu vou questionar, é óbvio que eu quero mais informações. Então, ela postou sobre criança interior, sobre a nossa criança interior, né? E daí, assim, ó, há quantos anos a gente já vem ouvindo falar da criança interior, da nossa criança interior, do quanto que a gente deve de olhar para ela, de acolher ela, de conversar com ela, de dar ouvidos a ela. Aí eu percebi que a maioria dessas lives e desses conteúdos postados fala sobre a dor da criança, o trauma que a criança viveu, a carência da criança, o sentimento de abandono, mesmo que ela tenha sido extremamente cuidada, querida, amada e desejada por aqueles pais ou por aquela família. Mas que na consciência, no pouco saber da criança, ou no entendimento da criança, ou no zero entendimento da criança, ela gerou um trauma, ela criou um trauma. E eu gosto de dar o exemplo da etiqueta da roupa, né? Que muitas vezes a criança, roupinha nova, né? Eu sou daquela que eu tiro todas as etiquetas de qualquer roupa dos meus filhos, das minhas roupas. Uma das primeiras coisas que eu faço é tirar a etiqueta, porque me incomoda. Até eu entender que a etiqueta das minhas camisas me machucavam a minha pele, quando eu descobri isso, eu parei de tirar, eu parei de manter etiqueta nas minhas roupas. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego em casa é tirar a etiqueta de lingerie, de qualquer tipo de roupa, eu corto. Mais um dos exemplos que eu ouvi, né, era assim, vamos lá, o bebê chora. Aí o que os pais geralmente costumam fazer, mãe costuma geralmente fazer? Deve ser a roupinha, né, deve ser a fraldinha que tá suja, então vamos lá e vamos trocar. Deve estar com fome, vamos dar mamar, ou vamos dar mamadeira, né? E muitas vezes a criança não tem dor, não tem febre, ela tá chorando porque ela está incomodada com a etiqueta da roupa. Então, a criança recebeu a atenção dos pais, teve amor dos pais, teve acolhimento, mas não preencheu a necessidade daquela criança que era a etiqueta que estava incomodando. Então, naquela criança gerou um trauma, gerou uma dor, porque mesmo ela tendo atendimento, ela não foi realizada, satisfeita no desejo dela. E daí, todas essas informações que eu já falei pra vocês, tudo isso que eu tô falando, já falei pra vocês, em outros vídeos, em várias terapias. Então, ok, vamos tratar essa criança, né? Vamos tentar descobrir quais foram os traumas dessa criança. E agora? Agora a gente conversa, agora a gente trata aquela nossa criança. Quem trata? O terapeuta? Não, nós com a nossa criança. Porque é só nós que lá no íntimo sabemos o que aconteceu conosco com a nossa criança, quando a gente era criança. Ou talvez no útero da mãe. Talvez a nossa mãe também tenha informações sobre o que aconteceu no útero. O que aconteceu durante a gestação dela, que a gente acabou captando, canalizando. Outra coisa que se fala muito, de dores da ancestralidade, de toda a nossa família, de toda a origem, né, que vem de um pós-guerra, que vem de extremo machismo, controlador, principalmente para as mulheres que trazem mais essas dores. E daí tudo isso, ok, tudo isso eu entendi, tudo isso fez sentido, ok, vamos tratar, vamos acolher, vamos ver de que forma que a gente consegue conversar com a nossa criança e dizer, olha, eu sou adulta já não sou mais criança. Você existe em mim, na minha memória, no meu campo energético, no meu campo magnético, você existe. Mas você não pode interferir no meu presente, porque agora, no presente, nós amadurecemos, nós somos adultas. Então não dá mais para ficar com essas lamentações, não dá mais para ficar com esse entendimento da criança, que foi abandonada, que não teve um desejo realizado, saciado, não dá mais.
Quem tem que estar agindo agora é o adulto, e o adulto precisa, sim, agir com o mental, tratando o emocional dessa criança e o mental dessa criança também. Ela pode não entender o que a gente está falando para ela. Porque basta a gente lembrar quando... Gente, eu de criança... Cara, eu era viajona, sou viajona até hoje ainda. Então, tipo assim, tinha coisas que eu adorava prestar atenção e tinha coisas que nem me fala, não quero nem saber disso. Então, cada um sabe como agia, como pensava, como sentia, que experiências que teve. Então, procure você tratar a sua criança, conversar com a sua criança, deixando claro para ela que se tinha algum medo do futuro, se tinha algum medo da maturidade, já aconteceu. Está acontecendo agora. Então, tudo que vocês vivenciaram, este medo daquela criança, tem fundamento real? Aconteceu alguma daquelas coisas que a sua criança tinha medo? E se aconteceu, como que você reagiu? E como que você vai agir de agora em diante com o que você permitiu que acontecesse? Ou com os maus cuidados dos seus tutores que permitiram que certas coisas acontecessem com você e que não foi legal para você? E daí veio uma saturação de toda essa história de tratar a criança interior, conhecer a criança interior, conversar com a criança interior. Sabe assim de, ai, tô de saco cheio dessa história. Então, mas... veja bem, gente, eu não tô falando pra vocês que o que a minha amiga postou é algo insignificante. Não. Foi tão significante que eu joguei essa pergunta pro universo. Que, ok, eu tô cansada de toda essa balela. Por que eu tô ouvindo isso de novo? Ai, desculpa, deixa eu corrigir que não é balela, tá? Balela pra mim, que já ouvi, já tô saturada disso. Mas pra quem está aprendendo agora a olhar pra sua criança interior, isso é extremamente importante. Tá? Então, eu não quero desmerecer, eu não quero diminuir o significado que tenha para qualquer pessoa que esteja agora neste caminho, mas também não quero romantizar a dor dessas crianças. Por quê? Algumas razões eu vou citar para você. Em primeiro lugar, você chorou a sua infância toda? A sua infância foi só tristeza, foi só trauma? Não teve momentos de alegria? Qual a necessidade de você ficar alimentando traumas da sua criança? Por que você não se conecta com a sua criança feliz? Com a sua criança que brincava, que ria, com a sua criança que tinha esperança, com a sua criança que tinha projetos, que tinha sonhos a realizar. Por que você tem que se conectar só com a dor? Porque se eu continuo induzindo você a só olhar para a dor da sua criança, talvez você continue sendo meu paciente. Na terapia holísticas, nas terapias da psicologia, como medicina, como... E eu disse para vocês que eu não gosto de induzir ninguém a nada. E quando eu percebo que tem alguém tentando me induzir alguma coisa, eu já corto relações. Ou eu sou direta, eu chego, porque eu falo mesmo, cara, o que tem para falar. E não é falar porque, vou te falar umas verdades. Não. Presta atenção, é essa visão que eu tô tendo, é esse entendimento que eu tô tendo, e pra mim isso não faz mais sentido. Se faz sentido pra você, joia, continua no teu caminho, mas eu vou por outro caminho, porque este caminho que você está trilhando não é um caminho que eu quero trilhar agora, tá? Então, assim, e eu sempre disse e dizia em outros vídeos, e vou continuar falando, o meu propósito, enquanto ser, enquanto terapeuta, enquanto humana, é trazer o máximo de conhecimento possível para que você aprenda a lidar com seus traumas, com as suas dores, e você não se torne dependente de ninguém. Porque é isso que eu busco, a minha independência emocional, mental, financeira e espiritual. Mesmo sabendo que a gente vive em sociedade e em coletivo e que o tempo todo nós estamos precisando de pessoas, de seres, de... Quando eu falo seres, eu me refiro a tudo, tá? Ao ar, ao céu, ao sol, a seres divinos criados por uma divindade. Então, eu não vou alimentar, eu não quero alimentar a dor da sua criança. Eu quero trazer para você uma conexão com a sua criança. Ok, você até pode olhar para a dor, para que, de alguma forma, a gente leve esse conhecimento para aquela sua criança, que ela está afetando o seu campo energético, e que você, enquanto adulta, pare de ficar sentindo coisas da sua criança. Você é adulta. Sinta coisas da pessoa adulta que você é. Trabalhe o seu mental. Isso não faz sentido com a minha realidade. Não tem mais por que eu ter medo disso, não tem mais por que eu ficar magoada com isso, porque o que eu vou fazer da minha vida a partir deste momento? Esse é um ponto. O outro ponto é abandono. Toda criança vai ter um sentimento de abandono em algum momento. A partir do momento que a criança disse, pai, mãe, olha pra mim, olha eu brincando, brinca comigo, pra qualquer não, pra qualquer espera um pouco, pra amanhã ou depois, foi um desejo não realizado. Ali gera um sentimento de escassez e de rejeição e de abandono. Porque a criança pensa, meu pai e minha mãe não me amam, se eles não querem brincar comigo, então eles não me amam, eles não querem me ver felizes. Eles não. Várias. Entenda. Criança, vocês lembram o que vocês pensavam ou sentiam quando vocês eram crianças? É isso que vocês precisam tratar. Precisa de um terapeuta? Se você tem a mente, o seu mental trabalhado, que você pode dizer pra si mesmo, eu não sou mais criança. Agora eu preciso agir como adulta. O que eu faço agora? Eu vou tomar atitudes de uma pessoa adulta. O que uma adulta diria pra uma criança, pra um filho que chegava e dizia, mãe, mas você não me ama? Então você não quer brincar comigo porque você não me ama? Enfim, o que você diria pra aquela sua criança? Se você tem filhos, se você é um adulta que tenha filhos, talvez essa pergunta já tenha ocorrido, né? Mas o que você gostaria de ouvir de um adulto quando você era criança? Então agora você é adulto. Agora diga isso que você gostaria de ouvir. Fale você pra você mesmo.
Veja quantas situações que vocês venceram na vida. Quantas dificuldades, quantos desafetos. Mas olhe também quantas alegrias vocês já tiveram na sua vida. Por favor, não venha me dizer que todos os dias da sua existência, se você tem 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, não venha querer me dizer que todos esses dias foram de pura infelicidade. Valorize também os seus momentos felizes, o seu bem-estar. Valorize todas as coisas boas que aconteceram na sua vida. Por que que você insiste em ficar olhando só pra dor? Por que que você insiste em ficar olhando só porque você não teve? É vibrar na escassez. É óbvio que se você olhar pra sua dor, você olhar pra tudo que te faltou, é óbvio que não vai ter alegria. É óbvio que você vai se sentir carente. É óbvio que você vai se sentir pobre. Agora olha tudo que você já conseguiu. Olha cada coisa que foi conquista sua, que foi trabalho seu. Valorize, se parabenize por isso. Se for necessário fazer uma lista em um caderno, faça. Nem que todo dia você acrescente alguma coisa nessa lista. De conquistas, de coisas que você idealizou quando criança e você já conquistou. E se você não conquistou ainda, olha a oportunidade aí de cada dia. Olha todos os dias quando você abre os olhos de manhã. Uma nova oportunidade de realizar os seus sonhos. E muitas vezes o nosso sonho daquela criança não faz mais nenhum sentido para a nossa realidade agora. Você vai querer realizar só para satisfazer o ego da sua criança? Se não faz mais sentido para a sua vida. Então tenha novos sonhos, busque novos sonhos. E daí eu digo assim, o que te ilumina? E daí tem que dizer assim, já vem a Terezinha falar sobre Deus agora. Ok, não vamos falar sobre Deus então. Vamos falar sobre o que te faz feliz. O que te dá brilho nos olhos. O que te faz, sabe, o coração, parece que dá coceira aqui, quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta. Parece que irradia tudo, que fica quentinho. O que tu faz que te causa esse sentimento? Busca fazer. Se é assistir um filme, se é ir no cinema, se é conversar com amigos, se é conversar com parentes, se é alguma comida, se é dançar, se é ouvir música, se é pedalar, se é estar descalço na areia, na grama, no mato, faça. Te ilumine de alguma forma. Busque algo para te iluminar. Saia dessa vibração da dor e do sofrimento. Porque senão é o que tu tá vibrando, é o que vai continuar sentindo. Ai, vocês falam de mudar nossa vibração, mudar nossa frequência. Como é que se faz isso? Olhar pro céu. Ótimo, Fábio. Como é que a gente muda a frequência? Parando de olhar só para as nossas dores e tristezas. Olhar para as coisas boas que a gente já viveu. E para as oportunidades que a gente tem. Olha só, gente. A gente tava... ontem foi o portal 888, né? Maravilhoso. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Vou repetir. Tudo que está no alto é igual ao que está embaixo. Esse é um dos principais significados do 8. Então, todas as possibilidades que está acontecendo lá no alto, ela é igual às mesmas possibilidades que estão acontecendo aqui no baixo. É igualzinho. 8. Basta que você tenha essa percepção. E os outros dias? Cada dia tem uma energia. E cada dia a energia se faz diferente conforme o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito influencia nas outras pessoas, porque eu estou emanando a minha energia e ela influencia as outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, ela me influencia e o primeiro cuidado, o primeiro propósito que eu tenho é comigo. Com o outro vai acontecer, eu querendo ou não querendo, eu desejando ou não desejando, vai afetar o outro. Então, se eu não quero prejudicar outras pessoas, eu preciso cuidar para não me prejudicar, eu preciso cuidar para não me sabotar, e quanto mais conhecimento eu buscar, mais eu vou aprender e mais eu vou adquirir técnicas para que eu faça este processo sem depender de outras pessoas, ou, tudo bem, depender de outras pessoas, desde que eu não dependa para toda decisão, para cada pensamento, para cada ação, ficar esperando tudo que os outros me digam o que fazer. Tá, ok. Daí, voltando àquela pergunta lá para os áudios, o que eu fiz? Por que que eu ainda estou ouvindo isso? O que isso traz pra mim? Pro meu agora? Que informação que isso me traz? Mas, gente, eu fiz essa pergunta ontem. Mas sabe aquele negócio que tu não fica esperando resposta? Foi assim, ó. Muito. E ficou. Quando chegou hoje de manhã, veio a resposta. E daí, assim, veio essa resposta do... Você vai continuar olhando pra dor? Por que olhar pra dor e não pras alegrias? Porque isso, gente, são imposições de pessoas poderosas de milênios atrás. E daí a gente vem trazendo isso nesse, sabe, esse campo magnético e energético, do pensar, do acreditar, do sentir. Então isso vem em todos esses milênios, trazendo isso como uma roda de samsara, que você não olha para as alegrias, mas você só olha para a dor, porque enquanto você está em sofrimento, você precisa de alguém para te ajudar a sair desse sofrimento, portanto você precisa de alguém que tem poder. E os poderosos que queriam e ainda querem se manter no poder, vão continuar te induzindo a só olhar para a sua dor, a não tratar a sua dor, a não te ensinar a se libertar desses traumas e dessas dores. Essa foi uma das respostas. A outra foi... Aí veio a informação do povo xamânico. Vamos lá. O que eu já falei pra vocês, né? Há bastante tempo sobre uma das coisas que eu me encantei com o povo xamânico, né? É que eles acreditam que exista uma divindade. Daí eles não chamam de Deus. Eles chamam de o grande mistério. Então, para eles, o grande mistério é uma divindade. Mistério porque é desconhecido, ou seja, invisível. E que este grande mistério é o criador de todas as coisas e que esse grande mistério não cria nada ao acaso,
tudo que ele cria tem uma função, e essa função é divina. E os xamânicos, eles se conectam com esses seres, lembrando de novo, seres, inclusive o ar, as árvores, os animais, a água, o fogo, tudo o que vocês imaginarem ou sentirem, eles se conectam com essas fontes. Por que eles não têm livros? Porque isso é ensinado de geração em geração, é ensinado o povo a se conectar com cada ser, com cada elemento, e quando eles se conectam com essa divindade de cada ser e de cada elemento, eles estão se conectando com a divindade que existe naquele ser, naquele elemento. Então, quando eles se conectam, eles se sentem preenchidos. Eles se sentem acolhidos. As suas respostas vêm desses seres, porque houve uma conexão energética, magnética, consciente, inconsciente, de todas as formas que você imaginar, a sua divindade que habita em você com a divindade que habita aquele ser, aquele elemento. E daí houve este acender de chamas, ou reacender de chamas. E daí, aí você se preenche. E o sentimento de abandono vem... Vamos voltar um pouquinho na história lá, que talvez você já tenha ouvido isso, tá? Quando Cristo chegou, as pessoas estavam esperando um Deus guerreiro, né? Eles sabiam que estava para vir um libertador. Libertador do povo de Israel, um libertador dos povos sofredores. Então eles sabiam que estava para vir. Quando Jesus chegou, muitos deles se decepcionaram. Porque eles acreditavam nesse guerreiro de espada, nesse salvador que batalharia, que salvaria todo mundo, que sangraria muita gente, porque o sangue de Jesus tem poder. Ô, gente, pelo amor de Deus, tire Jesus da cruz, por favor. Não foi esse o legado que ele quis deixar ele na cruz. Então, tudo que ele trouxe de conhecimento só tem valor porque houve um sangramento, porque houve um crucificar, de novo alimentando uma dor, e não alimentando toda a maravilha de conhecimento que ele nos trouxe. Por quê? Porque se eu alimento a sua dor, se eu alimento a sua culpa, se eu alimento o seu não merecimento, se eu digo que você é ruim, se eu digo que você é má, que você não é merecedor dos céus, eu continuo alimentando a culpa. Se eu alimento a culpa, a sua vibração é baixa. Se eu alimento o medo, a sua vibração é baixa. Ou seja, eu consigo controlar você. Aí eu me mantenho no poder. Entendeu por que eu digo que eu brigo com essas histórias? Porque eu quero tirar vocês dessa roda de samsara, que é a roda de culpa. Encarna, reencarna, porque... mas eu matei 200 pessoas. Mas eu fui muito maldosa. Agora, então, eu preciso vir sofrer tudo aquilo que as pessoas... Uai, e você não fez nada de bom, não, na outra vida? Você não pode se conectar com as coisas boas que você fez em outras vidas? É sério mesmo que a gente tá aqui só pra pagar a dor e depois? Ok, aí eu vou sofrer. Aí quem me fez sofrer tem que vir em outra vida sofrendo porque me fez sofrer. E a gente vai ficar nesse revés o tempo todo? Gente, não, né? Vamos se conectar com o que é bom também? Então, ok. Consegui fazer, quando vocês entendessem, para se libertar dessa culpa, que quem implantou, que quem o estipou, com palavras, com frases repetidas, que era pregado em todos os templos religiosos e que é pregado até hoje ainda em templos religiosos sobre culpa, sobre do quanto nós somos imperfeitos, ou quanto nós somos maus, enfim, uma infinidade, tá? Isso só faz, enquanto você acredita nisso, isso só faz com que você continue olhando para os seus sucessores, para os seus superiores, acreditando que eles são melhores que você. E daí, automaticamente, você se torna um servidor dessa pessoa que é seu superior. Que delícia, né? Ele continua lá no padrão elevado, enquanto tem vários súditos. Enfim. Ok. E o que foi pregado depois que Jesus morreu? Perdemos o nosso Salvador. Porque o nosso Salvador, ele soprava e aliviava as minhas dores. Porque o Salvador curou o paralítico, curou o cego, curou o leproso. Aí, essa forma de... Ele realmente fez isso, tá? Mas ele não fez com esse propósito. O que ele disse? Homens de pouca fé, tudo que eu faço, vós também podereis fazer tudo isso e muito mais. Pouca fé em Deus? Pouca fé no Cristo? Não, pouca fé em você. Você não acredita que você pode ser curador de si mesmo? E a partir do momento que você se curar, a energia que você vai estar emanando é energia de cura, e essa energia também curará outras pessoas. Ok, então, Cristo, e agora estamos abandonados porque Cristo morreu. Coitados de nós, agora estamos sobre as mãos, sobre os cuidados de Satanás. É sério que você acredita que Deus colocaria um Deus do mal para ficar duelando com ele ali, dizendo assim, não, tu fez isso de ruim, agora não, agora eu faço isso de bom, agora... É sério que vocês acreditam nisso? Se eu acredito que Deus, que esse grande mistério, é criador de todas as coisas, que ele não cria nada ao acaso, tudo que ele criou e continua criando tem uma função, e essa função é divina, essa função é bendita, essa função é abençoada. Se eu acredito nisso, como é que eu vou acreditar que ele criou um demônio? Pra ficar brigando de guerrinha lá no paraíso? Pra nos fazer sofrer, pra nos castigar? Socorro, né, gente? Socorro, Deus! Ok, então, olha só. Eu quero, para explicar o sentimento de abandono, tá? A partir do momento que Cristo morreu e que os poderosos daquela época começaram a pregar que nós estávamos abandonados,
que nós não tínhamos mais um Salvador, que a gente ia esperar a vinda do Cristo novamente para nos libertar, a gente cruza os braços e fica a esperar que venha este Salvador, e daí a gente não faz nada para se salvar. E dentro deste nada eu me torno uma pessoa manipulável pelos espertos, pelos que se dizem superiores, pelos que se dizem mais elevados. Então, gente, então o nosso sentimento de abandono não vem só do útero da nossa mãe, não vem da mãe no útero da nossa avó, não vem da nossa avó no útero da nossa bisavó. Isso já vem há muito tempo, mas principalmente depois da morte do Cristo. Porque daí as pessoas continuaram a esperar a vinda de um Salvador, sendo que, enquanto eu espero, e o Salvador não vem porque eu não vejo, porque eu não sinto, porque ele não se apresentou como sendo Salvador. Nem Cristo dizia que ele era Salvador. Cristo dizia que ele estava aqui para obedecer o seu Pai, amando do seu Pai, que ele estava aqui para cumprir os desígnios dele. Assim como nós também estamos aqui para cumprir os nossos desígnios. Agora, o que a gente precisa fazer? O que nos faz bem? O que faz brilhar os nossos olhos? Todo mundo aqui tem uma função, e essa função é divina. Só o fato de você existir, isso já representa uma divindade. Você só precisa acreditar que você é esse ser divino. E não sair machucando ninguém, não sair pisando em ninguém, e não sair humilhando ninguém. Seja divino para você, dentro das suas crenças, dentro do que você sente. Você não precisa ser popstar. Você não precisa ser reconhecido pelas redes sociais. Seja para você. Sinta que você é. E daí as pessoas continuam a cultivar um sentimento, a alimentar uma esperança num Deus morto. Porque muita gente ainda chama Cristo de Deus, né? Não sabe nem diferenciar ainda, né? Morto. Porque enquanto eu olho para esse Cristo morto, ou para esse Deus morto, eu deixo de olhar para o Deus vivo que está em mim, que está em ti, que está em todos os seres e elementos. E daí eu paro de me conectar com essas fontes divinas, criações do Criador divino, com uma função divina. Eu paro de me conectar com essas fontes, ou seja, eu paro de me conectar, de acender a chama da minha divindade. Aí eu me esvazio, porque eu paro de me alimentar. Eu me esvazio, aí vem o sentimento de abandono e de carência. Quando na realidade, ninguém me abandonou e não me falta nada. O que me falta é eu buscar essa conexão com a divindade que tem em cada ser, em cada elemento. O que falta é eu olhar para mim e ver o divino em mim. Outra frase que eu já falei várias vezes. Cristo conversando com Simão Pedro. Simão Pedro, Jesus. Mas o povo do Sinédrio anda falando que você vai sofrer as consequências das ordens do Sinédrio porque você cura em praça pública. Você senta à mesa com cobradores de impostos, com ladrões, com prostitutas. Por um acaso, essas pessoas são merecedoras da tua palavra, do teu conhecimento, do teu Deus? Os merecedores não são só os bonzinhos, o que praticam, o que cumprem com as leis divinas? Aí Jesus diz, Simão Pedro. Daí Simão Pedro também pergunta, como é que você cura e nós não? Por que às vezes a gente consegue curar e às vezes não? E você cura? Aí Jesus diz, Simão Pedro, eu também não sei como eu curo. E por que vocês não curam? Eu só sinto que eu posso curar. Eu vou lá e curo. Eu não duvido que eu posso. Eu sinto que eu posso, eu vou lá e curo. E quanto aos que vocês chamam de pecadores, de prostitutas, de ladrões, de cobradores de impostos, se eles são merecedores da minha palavra ou da divindade, todos são merecedores, porque são todos filhos do meu Pai. Então isso rompe com aquela crença de que se você não conseguiu algo que você desejava, que se você não conquistou algo que você queria, é porque eu não era merecedora. Eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que fazer mais caridade, eu tenho que fazer mais servir a mais pessoas para eu conseguir. Balela. Todos são merecedores. O que você precisa para conquistar, para conseguir? Acreditar que você é merecedor. Porque isso foi tirado de nós lá milênios atrás, antes do Cristo, mas principalmente depois do Cristo. Como você é malzinho. Imagina se você merece presente de Natal se comportando desse jeito. Isso é mais atual, assim, né? Mais ali para os nossos pais, né? Que foram criados assim pelos avós, entendendo que eles foram criados assim pelos pais deles também. Mas isso vem lá de muito antigo, esse negócio de dizer que não merece. Imagina, vamos lá lembrar um pouquinho da escravatura? Imagina se você merece ser livre. Olha para sua cor e olha para o seu poder aquisitivo e olha para o meu poder aquisitivo, indo um pouquinho mais atrás da escravatura, né? Reis e rainhas. Imagina, você é um simples... eu esqueci. Como é que é o nome do pessoal que trabalhava lá
enfim, os mercadores, o pessoal que trabalhava na roça, né? Imagina, quem são esse povo diante de rei e rainha? Não são ninguém. Então, quem é que merece ser rico? Quem merece ser belo? Quem merece ser bem de vida? Quem merece ser mais terras? Reis e rainhas. Pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas talentosas. Vamos lembrar de novo a frase do Cristo? Todos são merecedores da cura, da divindade, das palavras que libertam. Conhecei a verdade vos libertará. Porque todos são filhos do meu Pai. Todos são filhos do meu Pai. Ok, gente? Então, é isso. E daí, isso esclareceu sobre a história do porquê que eu tô de saco cheio de ouvir, de ler coisas sobre criança interior, de tratar a criança interior, de conversar com a criança interior. Porque ninguém está ensinando a libertar essa criança que sofre. Mostrar para ela todas as alegrias que ela viveu. Se conectar com a alegria dessa criança, a criança não duvidava que ela ia conseguir. Se ela dizia que ela ia escalar uma pedra, ela não parava enquanto não escalava aquela pedra. Eu não sei vocês, mas eu era assim, tá? Então, assim, não é porque as pessoas dizem, olha, cuidado, perigoso. Perigo? Isso aqui não tem perigo, não. Não, me segura aqui, me segura ali, agarra ali, pronto. Caía. Claro, podia cair. Podia cair até pela própria energia de quem estava ali de cuidador, né? Ó, não falei que tu ia cair? Enfim, gente. Então, se for para você se conectar com a sua criança, pode até se conectar com os traumas dela, com as dores dela, mas cure. Cure trazendo essas informações para ela. Cure com as alegrias que ela teve. Cure com as suas conquistas que você, enquanto adulta, já teve até hoje. Cure. Porque enquanto você ficar vibrando na dor e em tudo que faltou para aquela criança, você continua alimentando essa dor em você, não vai ter alegria. E você continua na escassez do que falta. Pare de olhar para tudo que te falta. Olhe para tudo que você já conseguiu, para tudo que você já conquistou. E se for necessário você fazer uma relação de que você quer novas coisas, mas não olhe para isso como carência. Olha isso como, é isso que eu quero para minha vida. Olha, eu já tenho tudo isso, eu já consegui tudo isso. Isso aqui ainda me falta. Porém, isso aqui, eu não sou carente disso aqui. Eu quero isso para viver melhor, mais tranquilo, mais confortável. Mas eu continuo vivendo sem isso aqui. Eu só não quero continuar sem isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para conseguir isso aqui que eu quero. Um desejo que eu quero realizar, uma vontade que eu quero realizar. Ok? E eu não sei porque me veio isso agora, mas enfim, vou falar, né? Mês passado eu sonhei que eu tinha ganhado uma viagem para a França. Olha só! E logo já veio na mente, assim, duas situações. Será que minha filha vai poder ir junto comigo? Ela tá trabalhando. E depois eu acho que eu vou convidar fulano de tal. Sonho, tá? Enfim, quem sabe? Quem sabe? Chalula, tidelã. Beijo, gente. Arroda, gratidão da Teri. E a gente se vê por aqui. Beijo no coração.